Meus irmãos, hoje eu vou começar aqui uma série de ministração com vocês. E o tema dessa série de ministrações é Vitória sobre a Tentação. Então nós vamos ter aí toda sexta-feira uma ministração dentro desse, esse é o tema geral, mas a gente vai aos poucos aí desenvolvendo biblicamente, o tema. E hoje eu vou começar falando sobre a realidade da tentação. Tiago 1, do 12 ao 15, diz assim: Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nós vamos falar sobre a realidade da tentação. E esse texto, como base, não só esses versículos que nós lemos, mas vamos pensar aqui primeiro a própria epístola de Tiago, que foi escrita para judeus dispersos entre as nações, ou seja, cristãos que estavam espalhados por causa da perseguição. Muitos cristãos fugiram, para não morrerem, e se espalharam por vários locais da época. E esse espalhamento dos cristãos pelo motivo da perseguição é chamado de dispersão. Então Tiago escreve não para uma igreja específica, mas para cristãos que estavam dispersos entre as nações. E ele escreve em um período aí de intensa pressão espiritual, perseguição, provações. E aqueles irmãos que estavam ali, inclusive, aprendendo a viver a própria fé em meio às lutas, em meio às situações da vida, do cotidiano ali deles, não era uma igreja isolada também das tensões humanas. Eles enfrentavam sofrimento, injustiça, tentações, conflitos, tanto interiores quanto exteriores, porque a dispersão talvez caracteriza mais o conflito externo, ou seja, nós não estamos sofrendo conflito entre nós estamos sofrendo aqui um conflito de perseguição que é do próprio Império Romano, que quer nos matar, então é de fora. Mas eles também tinham, logicamente, todo o conflito interno, e aqui está a prova, que é a tentação. O Tiago, inclusive, quer que fique bem claro o que é uma provação, aquilo que está vindo de fora para tentar atacar a sua fé, para tentar te destruir espiritualmente falando, e talvez até a sua própria vida mesmo, física, levar você à morte física. Você tem que diferenciar o que é esse conflito externo e o que é o conflito interno, que também pode te levar à morte. Aí, no caso, é a tentação. Então, tem a diferença da provação e da tentação aqui no primeiro capítulo. Tiago escreve de uma maneira bem prática. E a preocupação aqui desta epístola em específico não seria apenas produzir conhecimento. E, inclusive, é também a minha intenção aqui durante esta série de mensagens de devocionais de ministração para vocês. A ideia aqui não é produzir conhecimento teológico,
mas principalmente prático para despertar aí a nossa consciência espiritual. E nesses versículos em específico que nós lemos, Tiago 1, do 12 ao 15, ele trata de algo assim universal, a tentação. É interessante aqui nós percebermos que Tiago, ele não apresenta como uma possibilidade distante. Ele não está dizendo assim, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui sobre a tentação, mas é algo distante, fiquem tranquilos, nem sei se vocês vão ter alguma situação assim. Não, pelo contrário, né? Ele apresenta isso aqui como uma realidade de todos os dias da igreja, dos crentes. Então ele não escreve se alguém um dia for tentado, mas ele já fala que você é tentado. Ou seja, isto é algo presente na natureza humana. Todos os dias nós somos tentados. E essa realidade, ela começa não aqui em Tiago, ela começa no primeiro livro da Bíblia. Lá no princípio, no Gênesis, na criação, lá no Éden, nós já temos o relato da tentação, Gênesis 3. E desde lá, então, a humanidade vive aí em conflito entre obedecer a Deus ou seguir os seus próprios desejos com a influência da serpente. Então, desde lá até hoje, a serpente, ela não obrigou Eva a pecar, ela seduziu, despertou o desejo, distorceu a percepção da verdade, e aí então o pecado entrou no coração humano e passa a desejar aquilo que Deus havia proibido. Aqui tem algo importante. O primeiro ataque de Satanás, porque depois, no decorrer da Bíblia, vai ficar bem claro que a serpente era o próprio diabo. O primeiro ataque não foi físico. O primeiro ataque foi moral, foi espiritual. Então a tentação, ela nasce no campo dos desejos, da mente, da vontade. E aí Tiago retoma essa lógica bíblica do Gênesis, e ele mostra que a tentação continua operando da mesma maneira. Você pode ter perseguição externa, você pode ter perseguição fora de você, pessoas zombando, caçoando da sua fé, tentando te envergonhar, até tentando te matar fisicamente por você ser um cristão, mas não é só com isso que você vai ter que lidar. Você também vai ter que lidar com seus próprios desejos, que também querem matar você espiritualmente e te tirar da posição de seguir a Cristo, de obedecer a Deus. Então o desejo, ele é, como o próprio Tiago disse aqui, despertado, o coração é seduzido, a vontade cede e o pecado é consumado. Então a Bíblia deixa claro que a tentação não é um problema de algumas pessoas, vamos colocar assim, entre aspas, mais fracas. Não é. Ela, na verdade, é uma realidade de toda a humanidade caída. Homens e mulheres de Deus, líderes espirituais, reis, profetas, discípulos, todos nós precisamos lidar com a tentação. Então, o objetivo aqui, inclusive, desta ministração de hoje, nós vamos desenvolver isso nas demais ministrações, mas mostrar que a tentação é uma realidade. Nós não vamos, nesta ministração hoje, mostrar o caminho da vitória sobre a tentação. Hoje nós vamos apenas pensar que a tentação é uma realidade. Nós precisamos nos conscientizar disso, porque assim nós vamos destruir uma ilusão perigosa, eu diria assim, que é a ideia de que alguém pode se considerar imune ao pecado. Essa é uma ilusão, é uma grande mentira, alguém achar que está imune
que é forte o suficiente e não vai ser tentado na sua vida. Então, a maturidade espiritual, ela começa, na verdade, exatamente quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Enquanto a gente ficar com o nosso ego e achando que não somos tentados e não vamos correr esse risco, é imaturidade. A maturidade cristã, ela exatamente começa no reconhecimento da nossa fragilidade. Partindo desse princípio, eu digo para vocês primeiro, a tentação, né, é uma realidade e é uma realidade para todos nós. E nós não podemos cometer o erro na nossa caminhada cristã de pensar que porque nós já temos maturidade, porque nós já estamos inseridos em um contexto de crescimento espiritual, aprendizado, que isso elimina a possibilidade de ser tentado. As Escrituras, elas mostram exatamente o contrário. Quanto mais observamos a Bíblia, quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais percebemos que ninguém está fora desta batalha. Isso deve gerar mais consciência em nós de que a tentação continua sendo uma realidade e acompanha o ser humano em todas as fases da nossa vida. Observe na história bíblica grandes homens de Deus que são referência, inclusive, quando nós falamos sobre de vida com Deus, sobre relacionamento com Deus e Deus usando esses homens para a sua obra. Observe, por exemplo, Davi. Davi, inclusive, foi um homem segundo o coração de Deus, mas caiu moralmente ao ceder o desejo, caiu na tentação ao ceder o desejo por Betseba. Esse é o relato de 2 Samuel, mostra toda essa história e a fragilidade de um homem segundo o coração de Deus. Observe, por exemplo, ainda Sansão. Sansão recebeu força extraordinária, foi extremamente usado por Deus como um juiz para a sua época, mas não dominou os seus impulsos e foi traído por suas escolhas. Aonde dizem Juízes, no capítulo 16 principalmente, fala da história de Sansão. Ainda observa Salomão, por exemplo. Salomão possuía uma sabedoria incomparável, mas foi seduzido espiritualmente pelas inclinações do seu coração e se desviou do Senhor. Não quando nós lemos o livro de Reis, e nesse caso aí que é específico, o capítulo 11, fala sobre Salomão e o seu desvio ao ceder a uma tentação, e ele possuía uma sabedoria incomparável. E para a gente não ficar só no Antigo Testamento, a gente poderia citar o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, que afirmava de forma assim categórica, né? Eu estou pronto para morrer por Cristo. Mas poucas horas depois foi lá e negou. Depois de ter afirmado que eu estou pronto para morrer por Cristo, foi lá e negou a Cristo cedeu à tentação diante de uma pressão social. Então, e esse relato está no Evangelho de Mateus, né, capítulo 26. Então, veja que grandes homens da história, com posições, com reconhecimento, esses exemplos aqui nos lembram que ninguém pode confiar excessivamente em si mesmo, né? Porque a tentação, ela não respeita idade. A tentação, ela não respeita conhecimento bíblico. Ela não respeita experiência espiritual. Eu não vou tentar você porque você é um grande pastor, você é um grande estudante de Bíblia. A tentação não respeita nada disso, não significa nada, qualquer tipo de função ou de conhecimento que você tenha. A tentação simplesmente, ela é uma realidade para todos. Então,
E não adianta nós também conceituarmos a tentação, dizer assim, há pessoas que estão em perigo lá fora da igreja, no mundo. Mas aqui, na verdade, Tiago está direcionando a atenção aqui para dentro da igreja. Ele escreve para os cristãos, não é para quem está fora da igreja. Ele escreve para os cristãos que estão espalhados em vários locais, e ele então toca numa realidade mais profunda, que não é estar lá no mundo, é o coração humano, independente de onde esteja. Então, a tentação, ela não começa fora. A tentação é um conflito interno que você precisa lidar com ela. Então, veja aqui no versículo 14, Tiago diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou em outra tradução, que foi a primeira tradução que eu li, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Essa afirmação, na verdade, ela é um confronto, porque Tiago não coloca a culpa primária nas circunstâncias. Tiago não coloca a culpa primária nas pessoas. Eu caí na tentação porque foi culpa daquela pessoa, né? Eu caí na tentação porque é culpa do diabo. Tiago não coloca a tentação a primeiro momento, assim, de uma forma a pensar por que eu caí na tentação. Ele não coloca essa projeção em pessoas ou no diabo, né? Agora vamos falar aqui então eu dei exemplo aqui de homens, né, que são reconhecidos na história, usados por Deus, levantados por Deus. Agora vamos pensar aqui numa situação, por exemplo, de um homem que venceu uma tentação. E esse é um exemplo muito dado em várias mensagens, que é José, por exemplo. José, ele teve várias oportunidades de colocar culpa em outras pessoas. Em várias oportunidades. Por exemplo, ele poderia, na conclusão da sua vida, ter chegado a uma seguinte conclusão: eu não consegui vencer na minha vida por causa dos meus irmãos. Os meus irmãos são culpados. Meu ministério não foi reconhecido, as pessoas não me viram, não me conheceram. A culpa de eu não ter sucesso na vida foram os meus irmãos, porque eles me jogaram numa cisterna, depois me venderam como escravo, falaram para o meu pai que eu estava morto, fingiram uma morte e meu pai entrou em luto. Então a culpa é dos meus irmãos. Ainda assim, ele poderia ter culpado outras pessoas. Por exemplo, a mulher de Potifar. Ele poderia dizer assim: eu não venci na vida, não tive sucesso no que Deus tinha para mim, a culpa é da mulher. Por quê? Porque ela tentou me assediar, não fui eu que tentei assediar ela tentou me assediar. E aí eu não aceitei o assédio. Mesmo assim eu fui condenado como assediador. Mesmo assim eu fui culpado como assediador e acabei na prisão. Então, esse negócio de resistir à tentação não dá com nada ao resultado aqui. Eu resisti à tentação, não caí naquela sedução, fugi e acabei preso. Então, a grande culpada de eu não ser reconhecido e de o meu sonho não realizar, o sonho que Deus tinha mostrado para mim não realizar, é daquela mulher, ela que é a culpada. Ou ele poderia dizer ainda um pouco mais: a culpa é dos meus colegas de cadeia. É que também não dá para confiar em colega de cadeia, né? Mas ele poderia ter dito isso. Porque chegou até a mim um sonho, eu interpretei o sonho e ele tomou meu lugar. Ele foi lá e disse que ele que tinha interpretado, então ele ocupou uma posição beneficiando de algo que eu fiz.
Ele poderia também ter colocado a culpa ali no seu colega ali de cela. Só que ele não faz nada disso. Ele está lidando com as suas questões internas, mais do que com as suas questões externas. Porque quando se lida com as questões internas da própria vida e você é resolvido nisso, as questões externas, o próprio Deus vai tratar de direcionar e de resolver. Então, quando Tiago diz, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, estar aqui apontando que a circunstância primária não são pessoas, não é o diabo. A circunstância primária é o nosso próprio desejo desordenado existindo dentro do próprio homem. É com isso que você tem que lidar primeiro. Não fica olhando para o irmão do seu lado, não fica apontando ou não fique lidando primeiro com as coisas externas. Lide primeiro com seus desejos desordenados que existem dentro da sua própria vida. É lógico que aqui, que fique claro também, não significa negar a atuação do diabo, tá bom? Aqui em nenhum momento, inclusive depois ele vai dizer sobre isso. Porque a Bíblia descreve o próprio diabo como o tentador, né? Mateus 4 diz que o diabo é o tentador, ou seja, é aquele que anda em derredor querendo uma oportunidade para nos atacar. Tiago aqui, ele quer mostrar que existe algo dentro do ser humano que responde à sedução do pecado. É esse que é o ponto. Então, que algo externo está acontecendo para te atacar, é certeza, nós não temos dúvida nenhuma, que o diabo tem essa intenção todos os dias de te ferir, de te atacar, só que algo dentro de nós responde a esta sedução do pecado. E é com esse problema que nós temos que lidar. Veja que a queda no Éden, ela revela isso claramente. A serpente vai lá e oferece o quê? O que a serpente oferece? A primeiro momento para Eva, é o fruto proibido? Não, ela oferece primeiro uma sugestão. O que ela oferece em primeiro lugar é isso. E aí, o pecado acontece quando o coração deseja aquilo que Deus havia proibido. E o pecado sempre tenta parecer atraente. O pecado sempre tenta parecer justificável. Sempre tenta parecer agradável e até mesmo, às vezes, inocente. Então, a tentação, raramente, meus irmãos, se apresenta como uma destruição imediata. A tentação não vai aparecer assim, olha, eu vim aqui para tentar você porque, vamos falar a verdade logo, minha grande intenção é te destruir. Ela não vai fazer isso, a tentação nunca vai aparecer assim, como uma destruição imediata. Ela normalmente aparece como uma satisfação momentânea, é diferente. É só um momento, é só algo, é bem rápido, é só uma satisfação momentânea. Por isso que muitas pessoas não percebem, né, o perigo espiritual de pequenos desejos que são alimentados diariamente. Toda queda pública, e nós acompanhamos aí noticiários, nós acompanhamos a história também de homens que publicaram os seus erros, reconheceram, pediram perdão, porque realmente esse é o caminho da restauração. Mas toda queda pública, ela normalmente começa com conversas internas silenciosas. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês assim, o maior perigo é nós nos acharmos autoconfiantes. Né? E isso está em alta nesse momento. Né? A autoestima mais do que deveria se estimar. Então, a autoafirmação
mais do que você deveria se afirmar. Hoje está em alta isso aí, né? Cada vez mais aí pessoas tentando levantar o ego das pessoas, tentando fazer com que as pessoas se reafirmem mais e mais e mais. E isso é muito perigoso para a realidade da tentação. Então, assim, esse é um perigo para a vida cristã, é quando o crente acredita que já se alcançou assim um nível onde não se pode mais cair. E a autoconfiança foi o grande erro, né, desses homens que eu disse aqui da história. Eu falei aqui de Pedro, que ele diz de forma categórica: se for preciso, eu vou morrer pelo Senhor. E aí, horas depois, ele vai lá e nega Jesus. E ele acreditava sinceramente que jamais negaria Jesus. E o seu discurso ali, a sua posição parecia tão forte, mas a realidade é que ele desconhecia a sua fragilidade. Então veja que muitas vezes o problema não é a falta de sinceridade, mas é a falta de consciência da natureza humana. A Bíblia nunca incentiva a gente a confiar em você mesmo. A Bíblia nunca incentiva isso. Isso aí é mensagem de autoestima. Confia em você mesmo. Vai lá, faz e acontece. Acorda e diga para você: eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica nunca incentiva ao homem confiar na sua própria carne, nos seus próprios desejos. Na verdade, o apóstolo Paulo adverte contra isso, né? Se a gente pegar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Veja que esse texto aqui também foi escrito para uma igreja, não foi escrito para pessoas de fora da igreja. Então existe aí um perigo silencioso quando alguém brinca com limites espirituais. E aí fica alimentando pensamentos pecaminosos, acredita estar no controle, né, absoluto sobre si, e subestima o pecado, a tentação, e aí a tentação vai se fortalecendo onde a vigilância enfraquece. Eu diria que quanto mais a pessoa está segura em si mesma, ela vai estar mais vulnerável. Quanto mais ela estiver segura da sua capacidade, da sua própria estrutura, ela vai estar mais vulnerável. Então, eu concluiria aqui dizendo assim: a tentação, ela revela algo para nós, ela pelo menos deve revelar algo para nós que obedecemos a Deus, que seguimos a Cristo. E esta é a principal mensagem que eu quero deixar aqui neste devocional. É entender que a tentação, ela expõe a fragilidade humana. Então ela nos lembra diariamente. A tentação deveria ser para nós um lembrete, colocado em um lugar que você visita todos os dias, para lembrar que nós somos dependentes da graça de Deus, que nossa carne, ela continua inclinada ao pecado e que precisamos constantemente da presença de Deus. Então, deve ser um lembrete ali aonde nós visitamos várias vezes ao dia, porque a vida cristã, ela não é sustentada por força humana, não é pela sua força, pela sua capacidade, não é pela sua inteligência. A vida cristã, ela é sustentada por dependência espiritual. E aí, nós temos o alerta do próprio Jesus, que estava no Getsêmani, e disse: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. E ele conclui dizendo assim, né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto está em Mateus 26. Então, quando alguém perde, meus irmãos, a consciência da sua própria fragilidade, normalmente a pessoa vai começar a relaxar espiritualmente e achar que está tudo bem, não tem problema. Só que nós já vimos aqui em alguns personagens bíblicos, né? Antes da queda visível, houve um enfraquecimento que é invisível. E esse enfraquecimento é o próprio enfraquecimento da humildade, da vigilância, da sensibilidade espiritual. O pecado, raramente, ele é repentino. E o pecado, ele cresce, e ele vai crescendo em áreas não tratadas do nosso coração. Então, por isso, a consciência da tentação não deve produzir aí desespero, lógico, né? Essa palavra aqui não é para vocês entrarem em desespero e ficarem inquietos. Pelo contrário, essa palavra aqui é uma palavra de busca de humilhação e de humildade, porque o cristão maduro, ele não é aquele que se julga incapaz de cair, mas aquele que reconhece diariamente que necessita de Deus para não cair. Amém? Então, a tentação, ela faz parte da realidade humana, do Éden até hoje. Todos os dias nós somos confrontados por desejos. Todos os dias nós somos confrontados por seduções, por escolhas que testam nosso coração diante de Deus. E a Bíblia, ela não esconde a fragilidade humana. Não, ela não. Inclusive, não sei se vocês já viram isso. Um dos argumentos para provar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, tem vários argumentos técnicos, né, para considerar isso, mas na prática, considera-se também que a Bíblia é a palavra de Deus, porque é um livro que não varreu para debaixo do tapete o pecado, as falhas dos homens de Deus. Se fosse um livro que não fosse da vontade de Deus, quem vai querer colocar na história da sua vida um pecado? Quem vai querer colocar um erro? Tiraria, não, gente, tira aí o pecado de Davi, tira aí o pecado de Sansão, tira aí o pecado de Pedro. Gente, não vamos falar isso dos grandes homens de Deus, né? Vamos esconder isso aí, não coloca nada disso aí no livro, não. E a Bíblia não esconde nada disso. Ela mostra os erros, as falhas, as fragilidades humanas. Então, ela revela de maneira honesta, exatamente, meus irmãos, para que ninguém viva enganado na sua autossuficiência espiritual. O problema não está apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Existe uma batalha constante entre os desejos da carne e a vontade de Deus. Por isso, a primeira vitória sobre a tentação é reconhecer humildemente que sem Deus eu sou vulnerável. Esta é a primeira vitória e essa é a mensagem desta manhã. Tenhamos consciência da nossa fragilidade, porque a nossa fragilidade não nos afasta de Deus, pelo contrário. A nossa fragilidade pode nos afastar de muita gente. Demonstre-se frágil para algumas pessoas e eles não vão querer mais sua amizade. Demonstre-se frágil para Deus e você vai ser transformado pela própria graça e pela própria misericórdia de Deus. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, te exaltamos, te glorificamos, queremos reconhecer aqui a nossa fragilidade, queremos reconhecer aqui, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada, estamos vulneráveis,
Por isso precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos de Ti. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Aperfeiçoa-nos, ó Pai, em Teu caminho. Fortalece a nossa fé. Firma os nossos pés nos Teus caminhos, pelo poder da Tua palavra. Reconhecemos aqui humildemente que sem o Senhor nós somos vulneráveis. Por isso, Pai, ajuda-nos, fortalece a fé de cada um de nós. Proteja a nossa mente, o nosso coração. Dê discernimento para que possamos entender o que está nos afastando de Ti, os pensamentos, as atitudes que está nos afastando de Ti, Pai, porque nós queremos uma vida na Tua presença em obediência. Então nós pedimos ao Senhor que nos ajude e que nos fortaleça a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.